Agora me diz uma coisa, você acha que os animais eles têm sentimentos? Têm emoções como nós humanos? Alguns casos que estão aí repercutindo na mídia são capazes de fazer qualquer um acreditar na afetividade desses bichos, né? Como o que aconteceu recentemente na Paraíba e que ganhou repercussão nacional. Durante 8 anos, o cavalo Sereno foi o companheiro de Wagner de Lima, morto em um acidente de moto, ali no sertão da Paraíba. O bicho ele foi levado ao velório do dono para se despedir e ficou bastante agitado, como vocês podem ver aí na imagem. O Sereno ele relinchava e batia as patas no chão quando foi colocado próximo ao carro que carregava o corpo. Ele deitou a cabeça no chão, gente. A cena deixou os familiares e amigos do Wagner emocionados. E além desse caso, tem muitos outros que nós ouvimos falar de cães, gatos que criam fortes vínculos com seus donos e realmente sofrem com a perda deles, né? E para falar mais sobre esse assunto, tá aqui comigo o veterinário Albert Lang. Boa tarde, Albert. Olá, boa tarde. Muito obrigada pela sua presença. Ok. Então, como a gente viu ali, né, agora no cavalo ali, por exemplo, não tem como a gente negar que os animais têm sentimentos, né? Com certeza, né? Negar que os animais tenham sentimento é só para as pessoas que não têm uma relação com os animais, né? Quanto mais uma relação afetiva. Então, quem convive com os animais sabe disso. E nós temos vários exemplos de que a participação dos animais na vida das pessoas faz a diferença, né? Podemos comentar aqui várias questões, tanto das despedidas, nesse caso, né? Quanto na perda, né? Quanto também na recuperação em relação a doenças, tratamentos, etc. Eles, estando presentes, fazem a diferença. Antes aqui da entrevista, o Albert estava me contando de um caso que aconteceu aqui em São José. Você pode contar pra gente? Então, isso repercutiu bastante na mídia, faz o quê? 2, 3 meses, talvez um pouquinho mais ou menos. Era de um paciente que estava internado no hospital em São José, na Grande Florianópolis, e o cãozinho acabou ficando hospedado, vamos dizer assim, nas alas lá internas do hospital. E esse paciente veio a falecer, né? Então, mas o animal, enquanto o dono estava lá internado, ele não saía de lá. Ele ficou o tempo todo ali. O tempo todo. O que aconteceu é que com a morte da pessoa, ele ficou meio desorientado, então os próprios funcionários acharam um local adequado, uma família, um tutor, né? Para que pudesse ficar com esse animal. Mas esse é um dos exemplos dos quais os animais, ele agiu como o cavalo, né? Ele ficou presente ali, ele queria estar junto e talvez, é claro, a pessoa estava no estado terminal, mas talvez se fosse uma doença mais amena, que não tivesse levado ao óbito, talvez a participação do animal fizesse a diferença. Tem até uma outra foto aí que eu vou pedir para vocês colocarem na tela de um cachorrinho, que também lá na Itália, que ficou bem famosa essa foto aí, do terremoto que teve na Itália, que o dono faleceu, e esse cachorrinho aí, ele ficou o tempo todo no velório, ele do ladinho do caixão, ali fazendo, sabe, toda aquela cerimônia, chorava também, nas notícias a gente via. Então é muito comum a gente ver esse sentimento dos animais, né, Albert? As pessoas... Quando elas vão até um consultório, alguma clínica e conversam com os veterinários, uma das principais coisas que eles colocam hoje, elas dizem sem medo, né? Ele é meu filho, eu trato como meu filho, né? Então, a preocupação e a relação, talvez, com os animais seja muito maior hoje do que com as próprias pessoas. Talvez as pessoas estejam tão desiludidas com as relações humanas e o cão e o gato, eles têm um amor incondicional, eles estão lá com você. Não tem preconceito nenhum, a gente está falando aqui, na verdade, de amor, de emoção, de sentimento, né? E eu acho que é isso que esses animais estão nos devolvendo, coisas que talvez nós perdemos a capacidade de transmitir entre nós mesmos. Né? E esse carinho, essa afetividade também a gente pode ver na zooterapia, né? Que é o tratamento que utilizam os animais. Eu vou te dar um exemplo que eu convivi, né? Que eu participei. Então, por exemplo, os cães de terapia, quando são levados para pessoas que estão em estado terminal ou estão com uma doença muito grave e que haja a possibilidade de ela ter contato com esse animal, né? Obviamente que se a pessoa estiver com uma imunodeficiência muito avançada, muito severa, o contato com o animal pode se tornar perigoso. Então, claro que tem que existir um monitoramento causar uma infecção, médico, alguma coisa do tipo. Né? Mas assim, eu vou te falar de pessoas que são dependentes químicos, por exemplo. Né? O que acontece nessa relação de afetividade? Quando a gente vai participar, então, num grupo de pessoas que tem lá as pessoas com dependência, muitas vezes você chega lá no local e tem um ou outro que ele está isolado, inclusive, do grupo, né? Ele está mais distante e tal. E aí a gente solta os cães, né? Que parece que eles buscam essas pessoas e elas vão de encontro a elas. Então, num primeiro momento, a pessoa não quer ou ele não faz questão. Mas o animal acaba conquistando essa pessoa, né? A pessoa começa a fazer um carinho nele, etc.,
e começa a se interessar. Então, houve casos que daí numa segunda visita a pessoa já estava perguntando quando eles virão novamente. Né? Ele já estava lembrando. Já criou uma relação, um vínculo. Né? E aí, o cão chega, a gente meio que sugere, a pessoa também já mais vem de encontro ao animal, e aí você acaba conversando com essa pessoa, porque você vai buscar o animal, senta próximo dela e você começa a conversar com ela, e aí você começa a ver os verdadeiros problemas da pessoa, né? Geralmente são famílias desestruturadas, o adolescente apanha do pai ou da mãe, ou dos dois, né? Ou os dois são alcoólatras. E daí tem vendo o bichinho um refúgio. Um refúgio, né? Então, se tivesse um cãozinho, talvez fosse o apego dele, seria uma zooterapia, não deixa de ser, né? A gente vê também nos lares de idosos, com a presença dos cães, como faz diferença a alegria que os cães levam para essas pessoas e que faz com que os idosos fiquem, quando é que eles voltam novamente. O contato, a convivência, a afetividade é de suma importância para a recuperação da pessoa. Traz um ganho, acho que de energia, de imunidade, de bem-estar. Legal. Então tá bom, Albert, nosso tempo aqui ele é tão curtinho, limitado, né? Mas agora eu queria, só pra gente falar mais um pouquinho, tem uma nota que eu peguei aqui na internet que eu acho que é interessante a gente falar. Ó, um estudo desenvolvido na Universidade de Warwick, no Reino Unido, concluiu que crianças que possuem animais de estimação têm menos probabilidade de contrair resfriado e infecções. Olha só que legal isso também, né? Estávamos conversando a respeito disso, né? Você colocou o piá de apartamento, né? Ou, o piá de prédio. O piá de prédio, né? Ou a criança da bolha, né? Porque ela acaba não tendo contato com a natureza, né? O leite ela acha que vem da caixinha e etc. E um gato e um cão que conviva com ele vai ter, então, bactérias, vai ter vírus, vai ter elementos que possam causar alguma doença na criança, e o convívio com essa criança faz uma troca e faz com que ela desenvolva algum certo tipo de imunidade, né? Além de ser um bom amigo da criança, que também talvez acalme a criança, relaxe, e às vezes ele é o boneco de pancada daquela criança hiperativa, né? Tem que cuidar com isso, mas geralmente eles servem de saco de pancada e não vão reagir. Não tem como reagir, não vai morder, avançar. Não, eles acabam convivendo e isso faz com que a criança relaxe, se sinta melhor e, claro, tenha uma resposta melhor às infecções e etc. Albert, muito obrigada então pelas suas informações aqui e pela sua presença também. Tem o WhatsApp.